Boa noite, galerinha! Muito bem-vindas! Vamos começar mais uma live? Essa live vai ser, pra gente se mexer. A gente vai falar sobre motivação para mudar, né? Quem vive endometriose sabe como que é difícil. As mulheres que endometriose sofrem muito. Então aqui hoje eu tô para falar o que pode fazer pra gente motivar, pra gente se motivar e pra gente começar a modificar a relação com a endometriose, o equilíbrio com a endometriose. Então, vamos entrando, vamos chegando, que a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa questão de motivação para mudar. Quero todo mundo aqui comigo, hein? E antes a Thay tá aí. Oi, Thay. Antes da gente começar, vamos lá. Vamos conversar aqui um pouquinho. Opa, peraí que quase caiu. Foi meu celular aqui, gente. Vamos começar um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre motivação, sobre um pouquinho da história da endometriose para a maioria das mulheres, né? Então, para quem não conhece, a endometriose para a maioria das mulheres é uma história muito sofrida. Por que sofrida? Porque há muito tempo atrás, na verdade não é muito, há pouco tempo atrás, a endometriose era considerada uma doença que era frescura, né? Então, a mulher que tinha endometriose, não, ela tem cólica, cólica é normal, isso não é normal, né? É como se fosse um mimimi, ela tem dor, não, é normal. Então, para muitas mulheres, passar por diversos médicos, passar por diversos especialistas e dizer que o que ela sente é normal e muitas vezes considerar até que seja uma dor psicológica, isso traz não só um trauma muito grande, mas também uma desmotivação, né? Então, será que ela até chega a acreditar muitas vezes, a mulher com endometriose, que o que ela sofre, o que ela tem, é coisa da cabeça dela. Então, de tantos anos trabalhando com endometriose e vivendo isso, eu vejo que um dos grandes fatores da desmotivação das mulheres com endometriose, e eu falo desmotivação para tudo, tá? É por as pessoas não acreditarem no que ela sente, no que ela vive. E isso é muito ruim para qualquer pessoa. Então, se a gente pensar que eu tenho uma dor e que aquilo, diante das outras pessoas, é uma dor que não te comove, que não te deixa, não te olha para você de uma forma diferente, aquilo te torna, você cria um escudo diante daquilo e você tenta se proteger. Então, a maioria das mulheres com endometriose sofre muitos anos com dor, não são levadas em consideração, né, essa dor dela, passam por diversos especialistas que negam aquela dor, muitas vezes eu falo que é normal, e é claro que gera um comportamento às vezes de blindagem ou até mesmo de um quadro depressivo, ansioso e aí por diante. E o tempo de diagnóstico da endometriose, por ser muito longo, faz com que isso também leve uma desmotivação. Então, eu tenho uma dor, não acho o que é, não descobre o que é, e poxa, como que eu posso lidar com isso de uma forma bem? E dentro desse caminho todo que eu vivo da endometriose, eu já passei, eu atendo muitas mulheres com endometriose, o principal fator que leva a isso, né, todo esse caminho, é a questão do olhar dos outros diante da endometriose pra gente, né? Então, não valorização do dor, achar que aquilo é uma mimimi, achar que aquilo ali é frescura, que você não consegue levantar a cama, por quê, né? É bobeira. E dentro disso, associado a isso, na verdade, a gente vê uma falta, às vezes, de um tratamento diferenciado para essa mulher, né? Então, quando você está diante de uma mulher com endometriose, você precisa escutá-la, você precisa entender as dores dela, você precisa compreender toda a vivência que ela tem em relação a anos de dor, ou não só dor, é o que eu falo de dor, que é o que mais se vive, mas também o outro lado, do quadro da infertilidade, da frustração de não conseguir engravidar, ou achar que eu tenho um problema e não tenho como resolver, e aí por diante. Então, a gente tem os dois lados, tanto da dor, como por exemplo do quadro da infertilidade, e que isso não é valorizado diante da sociedade. E toda essa fraqueza, essa fragilidade que a mulher com endometriose vem passando e vem sentindo, muitas das vezes gera um quadro de desmotivação para ela modificar qualquer coisa na vida dela. Junto com isso, infelizmente, muitas mulheres já passaram por diversos tratamentos ou cirurgias que não têm um resultado efetivo, né? Que muitas das vezes, mesmo operando, a dor ressurge.
ou muitas das vezes precisou mexer em algum órgão que alterou a fertilidade, e aquilo gera uma frustração, gera um sentimento ruim. E aí diante, mais uma vez, disso tudo, então uma mulher que anos e anos tem dor ou tem um quadro de fertilidade e que associado a isso não é acreditada diante de uma sociedade ou diante da família ou diante do parceiro, acha que aquilo é um mimimi, que é uma frescura e sente desconforto. E aí diante disso vem um boom, né, falando que é super verdade, que é o que eu prego, que eu falo o tempo todo, que você pode modificar todo esse quadro. Você que tem endometriose pode modificar todo esse quadro. Porém, de tudo que eu já passei, como que eu vou me motivar para eu mudar? E esse é o X da questão que a gente vai conversar aqui hoje. Então, dentro de tudo que a gente pode pensar, o sofrimento que a mulher com endometriose vem sentindo anos e anos e anos, faz com que ela se desmotive para ela mesma até modificar um hábito alimentar que pode ter um grande resultado na vida dela com endometriose, no equilíbrio dela com endometriose, só que ela não consegue. Ela fala, gente, mas como? Eu já fiz de tudo e eu não consigo mais. E aí que a gente vai conversar sobre isso. Eu vou falar algumas questões super importantes e eu quero que vocês vão comentando aí comigo. Tem uma galera chegando, acenando, de se isso é uma verdade para vocês, se isso poderia ser uma motivação para vocês que vive, que tem endometriose e que não sabe por onde começar, né? E a primeira questão que eu falo em relação à modificação, eu falo da modificação do estilo de vida, que é um dos pilares do meu curso, que a gente precisa sim modificar o estilo de vida, independente do quadro da endometriose, se eu tenho dor, se eu não tenho dor, se eu tenho fertilidade, se eu sou assintomática, se eu preciso operar, se eu já operei, o seu estilo de vida tem que ser modificado, independente de qualquer coisa. E o X da questão é eu querer modificar esse estilo de vida se eu já sofri com isso tudo. É mais uma coisa que eu tenho que ter trabalho, é mais uma coisa que eu tenho que pensar. Não, me deixa aqui na zona de conforto, em que eu já estou coitadinha e não tenho o que fazer. E não, diante da endometriose, diante disso tudo, eu falo que o primeiro fator para você modificar todos os estilos de vida, né? Seu estilo de vida, sua alimentação, o seu autocuidado, a parte emocional, é você entender o benefício disso. Então, se você entende que se você mudar sua alimentação para uma alimentação mais anti-inflamatória, se você fazer atividade física, se você fizer atividade física, se você se compromissar e fazer algo para trabalhar a sua mente, se você botar alimentos anti-inflamatórios, se você excluir alguns alimentos que são ruins para todo mundo, e não só para a mulher com endometriose, por exemplo, os industrializados, você vai focar no seu objetivo, você vai focar no benefício que você vai ter por isso. Então, muitas das vezes eu vejo isso na mulher com endometriose, não só, tá? Mas na maioria das vezes, que a gente fica muito focada no malefício que eu vou ter. Então, vamos dar um exemplo para vocês entenderem, né? Eu não posso comer carne vermelha. Poxa, coitadinha de mim, eu não posso comer carne vermelha porque eu tenho endometriose. Mas eu não posso. Poxa, vamos focar. Peraí, o que você pode melhorar se você não consumir carne vermelha? Será que eu tenho algum benefício? Se eu excluir ela por um tempo, posso ter benefício? O que eu posso melhorar? Meu intestino, meu processo digestivo. Eu posso melhorar da minha dor da endometriose. Então peraí, será que eu posso botar isso na minha prática? Então, a gente focar lá na frente, no benefício que você vai ter na mudança do estilo de vida, você já começa a se motivar. Se você ficar pensando no que você vai ficar se você não tiver aquilo, não vai mudar em nada, porque você não vai agir diante daquilo que você precisa. Então, primeira dica e orientação, e que eu falo que a gente precisa entender, é que a motivação, você pode começar pensando no focar no benefício que você tem de tudo aquilo. E se você não acredita, a gente vem para a segunda parte da motivação, que é a conversa com outras mulheres e pessoas que têm endometriose. Então, muitas das vezes, dentro do quadro de endometriose, a gente se sente sozinha. Cara, não é possível, é só comigo. Poxa, será que é só comigo que isso acontece?
E quanto mais você falar sobre isso, conversar, educar as pessoas, mais você se motiva a entender a história da outra mulher, como também você entender que você não está sozinha. E você não está sozinha nisso, por exemplo, quando eu falo que eu estou aqui. Dentro do curso, meu curso, que a gente está com as inscrições abertas, eu falo o tempo todo, eu tô com vocês. Porque quando a gente se sente sozinha diante de uma mudança, é muito mais difícil. Então você se motivar com o apoio de outras mulheres faz total diferença. Então uma das motivações que você pode ter é compartilhar sua experiência, é dizer para outra mulher com endometriose que você sente e que você já teve ou não teve e o que ela teve de resultado diante daquela mudança, daquela motivação que ela criou para modificar. Então, o fator conversar é super importante e você ajuda as outras mulheres também a se motivarem. Então, você incentivar outra mulher que tem endometriose a modificar é muito magnífico, é muito engrandecedor para você se sentir realizada e você querer continuar a modificar. E aí, dentro disso tudo, a gente falou do fator de focar no benefício final, a gente falou da conversa. E junto com a questão de conversa, e eu falo rede de apoio, a gente tem uma questão muito importante, que é da autorresponsabilidade, tá? Então, muitas das vezes, eu falo muito sobre a gente modificar o estilo de vida, alimentação, que é o que eu mais prego aqui, eu falo o tempo todo, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Só que muitas das vezes, a gente coloca essa responsabilidade para o outro. E essa responsabilidade do outro não vai te motivar. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Meu marido não me ajuda, por isso que eu não consigo diminuir o consumo de açúcar, que é muito ruim para endometriose. Que não é só para endometriose, tá? Para todas as mulheres ele não é bom, homens e mulheres. Mas para endometriose a gente sabe que piora o processo inflamatório, que aumenta o quadro de desbiose intestinal, que eu explico isso lá no curso o que é, que aumenta a produção de gases, que pode causar vários benefícios que a gente chama de síndrome metabólica, alteração do metabolismo. E aí, se a gente coloca a culpa no outro, que você não consegue, fica muito difícil de você motivar. Então, em vez de você falar assim, eu não consigo porque no trabalho sempre tem um pão. E aí eu não consigo diminuir o consumo do glúten porque no trabalho sempre tem um pão. Eu vou falar, poxa, mas no trabalho sempre tem um pão. Mas por que você não leva uma coisa diferente para apresentar para todo mundo? Será que só tem pão? Será que você não pode agregar outro tipo de alimento sem ser só o pão? Será que você pode convidar as pessoas para uma festa, uma interação e você apresentar novos alimentos que não tenha, por exemplo, glúten, que pode ser muito ruim para a sua dor? Então, quando a gente começa a falar de motivação, a gente pode se autorresponsabilizar sobre os nossos atos e criar essa motivação interna, inclusive para contagiar outras pessoas. E a autorresponsabilidade faz você começar a entender que só você é capaz de modificar. Então, quando a gente escuta a mulher com endometriose, a gente começa a perceber que às vezes falta um pouco dessa autorresponsabilidade. Não que não tenha motivos pra gente ficar chateado, pra ficar triste por tudo que já viveu. Mas se você continuar nessa zona de conforto, nessa questão de como fosse uma vitimização, você não vai sair do lugar. Não na sua dor, não no seu meio onde você vive. E colocar como vítima também faz uma autossabotagem na motivação. Então, só eu não posso. Não é você só. Tem muitas pessoas que têm várias doenças que não podem, né? Não podem alimento X, que não podem sair. Tem pessoas que têm dificuldade para outros fatores. Dentro da endometriose, o que a gente prega, que eu falo o tempo todo aqui, são coisas simples, por um lado, né? São fatores muito simples, que a gente pode sim ajustar com equilíbrio, sem radicalismo e ter um grande benefício na melhora da qualidade de vida. Então, terceiro e quarto fator, que a gente junta dois aí, é a gente entender que a autorresponsabilidade sobre o ato de mudar o estilo de vida é nosso
e que a vitimização não vai ajudar em nada, só vai piorar todo o quadro associado à sua dor, ou associado ao quadro de infertilidade, ou associado à dor ao evacuar, ou associado à dor na relação sexual e aí por diante. Então, se a gente começar a modificar esse olhar sobre a doença e sobre a gente mesmo, a gente começa a se realçar. Então, quando uma pessoa fala, para, é frescura você ter dor, você fala, não, é você que está sentindo essa dor? Então para de dizer que é frescura. É você que está aqui no meu lado trabalhando e com dor? Então para de dizer que é frescura. E aí, continuando na motivação, então a gente já falou de 3 fatores aí que a gente pode modificar e que pode ser formas da gente se motivar. E aí dentro disso tudo, uma das coisas que eu mais escuto e que infelizmente existe um pouco de culpa, mas eu não quero que a gente fique culpando os outros, é a evolução da medicina que está mostrando pra gente como a endometriose pode ser tratada de diversas formas, não como antigamente, que se tira tudo e resolve. Então, as cirurgias que a gente chama de mutiladoras, que tiravam tudo antigamente, né? E que deixaram muitas mulheres sim frustradas, desanimadas. Hoje a gente sabe que isso pode ser diferente. Porém, essas pessoas que passaram por isso, que se sentem mal, injustiçadas, elas podem reviver isso, reinventar, pensando em ajudar outras mulheres com endometriose a buscar uma equipe especializada na endometriose, ou até mesmo uma pessoa que estuda isso, ou você criar estratégias junto com ela para viver melhor com a dor. Então, a gente tentar sempre pensar que a responsabilidade é um pouco nossa e claro, a gente precisa modificar essa responsabilidade, mas se motivar e ajudar outras pessoas faz total diferença. Bom, estão me acompanhando aqui no raciocínio? Acho que sim, né? Tá todo mundo acenando. E dentro disso tudo, um dos fatores que eu acho que mais vai ajudar na motivação. Então, por exemplo, vamos nos motivar. Como que ela consegue fazer atividade física mesmo com dor? Aí eu falo, você já fez e depois sentiu o benefício dela? Você sentiu aquela endorfina? Você sentiu aquele prazer depois da atividade física? E a maioria das vezes a atividade física melhora a dor da endometriose, são raros casos que não melhoram. Isso é focar no como eu vou chegar lá depois. Então, se você pensar que o benefício que você vai colher com aquilo, você fazer aquilo e mostrar, isso aqui funciona, isso aqui vale, você começa a se motivar. Só que eu preciso dar o primeiro passo, não adianta ficar parado. Porque muitas das vezes a gente acha que funciona, mas não bota na prática. Se você acha, você não vai encontrar nada. Então temos que focar lá no fundo, lá no resultado final, botar na prática e ver o que acontece. Bom, além disso, a gente precisa entender, dentro da motivação, que vai ser difícil. Muitas das vezes vai ser difícil, tá? Por que eu falo sobre isso? A desistência ou a falta de motivação muitas vezes vem porque acha que tudo vai ser fácil. Então vamos dar um exemplo bem clássico, tá? Na perda de peso. Por que muitas das vezes ocorre um insucesso na perda de peso? Porque acha que o processo é simples e fácil, é rápido. Perda de peso, dependendo do nível, não é rápido. A gente precisa trabalhar consciência alimentar, a gente precisa trabalhar atitude alimentar, a gente precisa trabalhar qualidade alimentar, a gente precisa trabalhar quantidade, atividade física, estilo de vida. E se você acha que um mês você vai resolver isso tudo, vai gerar uma frustração e você se desmotiva. Então, o que é importante para a mulher com endometriose se motivar diante de tantas mudanças de uma hora para outra, de cabeça para baixo? É você saber que o processo não é fácil e que não vai ser de uma hora para outra. Por exemplo, fiquei uma semana sem consumir açúcar, né? Eu adicionava açúcar no café, eu comia biscoito com açúcar, eu fazia bolo, eu comia industrializado cheio de açúcar, que uma semana que eu tirei, tá tudo resolvido. Não tá, gente. Não é
fácil para quem fazia um consumo de açúcar altíssimo, de uma hora para outra tirar. Você vai ficar irritada, você vai ter dor de cabeça, você vai querer comer de forma compulsiva. Então todo esse processo não é fácil. E se você está achando que é fácil, você vai se frustrar diante daquilo. E consequentemente, de novo, desmotivar e não conseguir modificar. Então, o que é interessante você sempre pensar no processo de mudança e de motivação para você mudar diante da endometriose? É você lembrar que o processo é difícil. E que, como a maioria das vezes na nossa vida, como qualquer pessoa, não estou falando da mulher com endometriose, você vai ter momentos difíceis que você vai fazer coisas que você não gosta, mas que você faz. E que você, quando chega lá no final, você fala, ainda bem que eu fiz, eu consegui concluir. Eu fiz, mas não gostei. Mas dentro disso tudo, você vê uma motivação e entende que a frustração é a pior parte da desmotivação. Então, tente pensar que o caminho não é fácil, tá? Se você achar que é fácil, pode te desmotivar, porque pode gerar uma frustração. E por que eu falo isso, né? Muitas das vezes as pessoas acham um caminho milagroso. Eu estou usando ômega 3, vitamina D, tô tomando chia amarelo, unha de gato, e que eu explico cada benefício disso lá no meu curso, eu falo sobre isso lá no meu curso. E aí, quando chega no período menstrual, muitas das vezes não muda. Por que não muda? Porque o contexto como um todo não foi modificado, a mente não foi modificada, a atitude não foi modificada. Então, só tomar uma cápsula pode não funcionar. E aí a desmotivação vem, isso não adianta, isso não funciona. Então vamos lá, vamos focar sempre no benefício. Vamos saber que o trajeto pode ser difícil para a maioria das pessoas, que a vitimização não adianta, ela não vai te ajudar a te motivar, que conversar, interagir, falar com outras mulheres, contar a sua história vai engajar as pessoas, como também te motivar a modificar. Interagir com os outros para autorresponsabilidade dos seus atos também pode te ajudar. Mas diante disso tudo, a gente começa a falar, então eu começo a me motivar a partir de pequenos atos do meu dia a dia e de como eu vivo. E dentro disso, desculpa gente, eu falo sobre as energias. Desculpa, vamos lá, voltando. Eu falo sobre as energias ruins. Como assim, Fernanda? A gente vive num mundo, vamos botar assim, num ambiente muitas vezes que atrai muita energia ruim, né? Então a televisão o tempo todo com notícia ruim, às vezes as pessoas muito negativas ao seu redor que falam o tempo todo de problema. Ou que vivem muitos problemas e jogam isso o tempo todo de uma forma muito pessimista. Como você lida com a doença e você fala o tempo todo dela, pode trazer uma energia muito ruim e essa energia você internalizar como uma verdade e isso te desmotivar. Então você tem o tempo todo aquela sensação de que não vai dar certo, que isso não é comigo, isso não é possível para mim, é muito difícil para mim. Então, você trabalhar com pontos positivos no seu dia a dia é uma forma de você se motivar. Então, parar de ver notícia ruim, por exemplo, ver histórias boas, desfocar um pouco do lado ruim, que sim, tem da endometriose, eu falo isso para todo mundo, eu não estou aqui para realçar só o lado bom, eu estou aqui para também dizer que sim, é sofrido, é difícil, são histórias muito complicadas, mas que se você trabalhar esses pontos, essas motivações, você pode sim modificar a sua relação com a endometriose e, consequentemente, conquistar o equilíbrio, a endometriose em equilíbrio. Então, dentro desses pontos todos que eu estou aqui realçando e falando de motivação, vale super a pena a gente trabalhar isso dentro da alimentação e dentro do estilo de vida, que são os fatores que eu falo o tempo todo no curso, né? Então, você trabalhar a relação com a comida diferente, não se vitimizar, por exemplo, vai ser muito mais fácil você tirar a carne vermelha da sua vida, pelo menos por um tempo, para melhorar sua dor.
Você diminuir o consumo do glúten não vai ser, meu Deus, só eu não posso meu pãozinho francês. Para! Tá comendo pão francês demais, vamos diminuir, vamos trocar por outras coisas. Você tirar aquele mando de açúcar que você consome o dia inteiro, ou aquele suco de caixinha, ou aquele tempero pronto, não é só você. Então, vamos começar a modificar a relação com a endometriose a partir da autorresponsabilidade e entendendo que todos esses fatores, a partir do momento que você entende o que é a sua doença, como você pode mudar, focando no benefício e entendendo o benefício, faz toda a diferença. E lá no meu curso, que a gente está com as inscrições abertas, eu falo o tempo todo sobre isso. Então, por que eu explico lá no curso o que é glúten? Para você entender onde tem. Não só lá no mercado comprar pão sem glúten, isso não vai adiantar de nada. Para você empreender, ler um rótulo. Ler o rótulo faz total diferença na endometriose, como para qualquer pessoa. Por que eu explico lá no meu curso o que é carne vermelha, quais são os tipos, por que ela pode não ser benéfica e por que eu falo dos benefícios de fruta, legume e verdura? Porque ninguém consome. E você vê estudo científico que tem benefício para a endometriose. Por que eu mostro lá que a atividade física faz total diferença? Porque quando a gente faz, a gente coloca na prática, você entende, você começa a modificar. Então, resumo disso tudo é que a gente precisa sim trabalhar a motivação, botando alguns pilares super importantes e entendendo a base que faz diferença na endometriose. Então, quando eu falo a base, é você estudar a sua doença, é você entender o que acontece dentro do seu corpo. É não simplesmente ignorar, é autorresponsabilidade. Peraí, eu tenho uma dor aqui, vamos entender essa dor? Da onde ela vem? Por que ela tem? Será que eu tenho endometriose lá no útero sacro? Será que eu tenho endometriose perto do nervo ciático, que pode estar pinçando o meu nervo e dando dor na minha perna? Como que eu modifico isso? Será que se eu diminuir o consumo de açúcar eu posso melhorar essa dor? Será que eu fazer uma yoga eu posso melhorar essa dor? E é isso que eu quero hoje. Eu quero hoje tirar todo mundo da zona de conforto e falar, olha, você pode modificar a relação com a endometriose. E você pode fazer isso começando a estudar ela, começando a estudar os benefícios da alimentação, do seu estilo de vida, para mudar todo esse cenário. Você pode se autorresponsabilizar e falar assim, eu quero modificar isso, e eu vou modificar isso, focando lá no benefício na frente. Eu quero ficar diferente com a endometriose, eu não quero ser mais vítima dela, eu quero falar, chega, basta, preciso viver bem. E aí, mesmo que você precise passar por uma cirurgia, vamos encarar ela de frente. Não vamos encarar ela mais ou menos, não. Vamos lá, o que eu preparo o meu corpo para essa cirurgia? Como que eu posso me modificar e preparar meu corpo? Que nutrientes são importantes? Que a gente chama de imunomoduladores. Como eu posso modular meu sistema imunológico? A gente tem uma aula só sobre sistema imunológico e imunomodulação lá no curso. Então, eu quero que todo mundo saia daqui hoje entendendo que a endometriose sim pode estar em equilíbrio. É só você começar a motivar você mesma para conseguir. E mesmo com todas as dificuldades, como eu já passei, eu vivi, e eu vivo junto com todas as minhas pacientes nesses 10 anos de experiência que eu tenho endometriose, eu te afirmo que você consegue, porque várias mulheres conseguiram. E se você não conseguiu, se agarre em outra. Se agarre em outra porque a outra vai te ajudar. Ou se agarre em uma profissional que pode te ajudar, tá? Então vamos abrir agora para as perguntas, para a gente conversar mais um pouquinho. Não vou abrir muitas perguntas porque a gente já tem algumas perguntas da caixinha de perguntas, tá? Vamos lá, vamos começar pelo... O curso é para Nutris. Cíntia, sim, o curso pode ser para Nutris. Eu tenho várias Nutris na turma 1 e turma 2. E por que eu falo isso? Porque toda a minha base que montei o curso é baseado na ciência, associado com a minha prática e associado com a minha vivência teórica. Teórica, prática e a minha vivência pessoal. Então, eu acho que a conjunção de todos esses fatores fazem diferença no atendimento da mulher com endometriose. Então, você atender uma mulher com endometriose vivendo o que ela vive, estando dentro de um grupo onde mulheres com endometriose que sentem dor e que vivem aquilo, você entender o lado dela, faz total diferença no seu atendimento clínico. Você escutar o que a mulher com endometriose vive, porque muitas das vezes, se você for um livro de nutrição, você não vai ver isso. Você não vai ver uma mulher com endometriose lá no livro dizendo que ela tem fadiga crônica.
E como que você pode melhorar essa fadiga dela? Que ela tem dor no ciático, que ela tem dor que irradia para as pernas. Caramba, aonde eu vou ver isso na nutrição? Não vou. Como que você pode usar suplementos a favor disso, até mesmo a alimentação? Bom, eu tenho endo, já fiz 2 cirurgias. Tânia, vamos lá, é aquilo que eu comecei falando, né? A gente está falando aqui sobre as cirurgias, dores e etc. Então, dentro de tudo que você já viveu, e foi o início da live que eu falei sobre dificuldades, dores. Eu tenho pacientes que já passaram por 10 cirurgias. Começa botando essas motivações. Começa fazendo o curso, por exemplo, para você ver que você pode fazer diferença na sua vida através do seu autoconhecimento. Você estudar o que você tem, você vai fazer total diferença. E pode ser, não, pode ter certeza, você vai ter mais qualidade de vida, você vai melhorar essas dores. É só você começar a botar em prática. Vamos lá. Vamos lá, Shirley, cansaço, que é a fadiga que eu acabei de falar, né? Você falou que a dieta consegue, mas a atividade física não. Muitas das vezes, atividade física a gente não consegue. A maioria das mulheres, tá? Esquece a endometriose. A gente faz muita coisa. A gente tem diversas funções e sempre estamos cansados. E todo mundo, quando olha aqui, eu falo, gente, eu tô sempre cansada para fazer atividade física. A maioria das vezes, acordar cedo, ou dormir tarde, ou fazer cansada. Mesmo com essa fadiga, esse cansaço, às vezes quando você começa a fazer, você melhora. É claro que você pode modular às vezes isso com um suplemento, usando também chá, por exemplo, um chá verde, também não tomando um pouco de chá, usando cúrcuma, usando canela, que ele aumenta, dá energia, maca peruana também pode dar. Você trabalhar os alimentos que dão melhora do cansaço e da fadiga, associado à sua automotivação e você começar. Porque às vezes é a partir do momento que você começa a fazer atividade física, você melhora. Eu falo isso bastante lá no curso, na aula de atividade física. E existem alguns exercícios que você pode até mesmo fazer em casa. Você não precisa sair para ir para academia. Dentro do curso tem uma aula, que é uma aula bônus com uma fisioterapeuta e educadora física, que ela dá exercícios respiratórios para melhorar a fadiga e cansaço, para melhorar a dor. Então, olha que magnífico você trabalhar respiração para melhorar o seu cansaço e fadiga, tá? Suplemento de creatina. A princípio, sim, tem que ver o objetivo da creatina, mas não tem nenhuma contraindicação não, na endometriose, tá? Vamos ver mais perguntinhas se a gente consegue tirar aqui, tá? Bruninha. Ah, meu Deus, meu celular quase caiu, gente, desculpa. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Tapioca. Sim, depende do que você quer fazer com a tapioca e a quantidade, tá? Ó, a Bia tá falando aqui que quando ela faz atividade física, na hora é difícil, mas depois fica muito melhor, a dor fica muito melhor, né? Pra maioria das mulheres, isso é verdade. Me perguntaram lá nas perguntinhas, eu já vou abrir aqui, sobre o curso. Se para quem tem endometriose e adenomiose, eu posso fazer o curso, né? Se eu tenho adenomiose, sim, gente, o curso é para todas as doenças relacionadas à inflamação pélvica. Não só pélvica, né? Qualquer processo inflamatório. Então, endometriose e adenomiose são doenças como se fossem as mesmas, só que a adenomiose é interna, é do útero. Então, todas as modificações de estilo de vida estão relacionadas também à adenomiose. E, consequentemente, você vai ter melhora dos seus sintomas, das suas dores, dos seus desconfortos, tá? Outra perguntinha que me fizeram lá é: em quanto tempo a minha dor vai melhorar, botando em prática tudo que você ensina no curso? O tempo é muito variável, por quê? Porque você pode gerar uma frustração. E, de novo, como eu falei lá no início, frustração gera desmotivação. A frustração pode falar assim: olha, se eu te garanto que com 30 dias você vai estar melhor. E se isso não acontecer, você pode desmotivar. E depende de muito de cada mulher. Então eu falo muito isso, que depende muito do seu tipo de dor. Depende do seu tempo que você desgasta e você modifica para fazer isso tudo. Depende muito de como você está lidando com essa dor. Se você é uma pessoa mais frágil, uma pessoa que já está lidando há muito tempo, que já está cascuda de dor.
Então, tempo pode gerar frustração. Então, pensa o seguinte, eu vou ter melhora. Que tem muitas vezes, com uma semana você já está melhor. Que no próximo ciclo você já está melhor. Não sei se 100%, às vezes 100%, às vezes 99%, às vezes 80%. Mas a melhora é progressiva. A melhora vem com seu afinco. E aquilo que eu falei, o processo é difícil, mas o resultado final é positivo. Então, tempo, não se compare. A minha amiga fez e uma semana estava ótima, mas eu fiz e eu não estou bem ainda. Continua, não desista. Continue estudando. Se inscreva lá no curso, tá? Vamos lá, estão perguntando como se inscreve no curso. O link está na minha bio, tá? Então, vai lá no link na bio, só clicar lá. As inscrições estão abertas e terminam na próxima segunda-feira. Não se esqueçam, tá? E as vagas são limitadas. Para eu ficar pertinho de todo mundo, para dar atenção para todo mundo, eu preciso do número mais restrito de pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu tenho... e tem mais uma perguntinha. Se quiserem fazer aqui, pra gente estar finalizando já as perguntinhas, é sobre se o curso e se eu preciso cuidar da minha alimentação no pré e no pós-operatório da endometriose. Então, se eu precisar operar, eu preciso modificar minha alimentação? E eu vou falar que sim. Lá no curso a gente tem uma aula só sobre pré e pós-operatório, tá? E se mesmo que você operou, você precisa continuar fazendo todos os fatores relacionados ao estilo de vida para manter a endometriose em equilíbrio, também sim. E eu explico isso, porque a endometriose precisa ser cuidada como qualquer doença ou qualquer prevenção de doença todo o tempo da sua vida. Então, hoje em dia, a gente tem que ter consciência que as modificações alimentares é para tudo e não só para endometriose, tá? Acesso ao curso por um ano. Tânia, o acesso é por um ano. Todos os bônus, então as outras turmas estão recebendo todos os materiais novos, todos os materiais que eu crio, eu vou botando lá e você vai ter acesso. Além disso, você pode ver no seu tempo, você pode reler, você pode anotar. As aulas estão gravadas e você pode ver quando você quiser. E a gente tem um grupo de apoio, que é um grupo que interage, que a gente fica juntinhas. A gente vai ter nesse grupo um desafio e, é claro, dúvidas, sugestões, vai estar o tempo todo se conversando, tá? Bom, então, deixa eu ver se temos mais alguma perguntinha sobre o curso, perguntinhas gerais. Eu acho que eu contemplei tudo, estou muito feliz. Eu quero que todo mundo que saia daqui hoje saia motivado e que crie a sua própria motivação para começar a modificar a sua relação com a endometriose. Ressignificar e faça como eu. Depois que eu descobri a endometriose, eu comecei a ressignificar e eu estou aqui hoje como nutricionista para dizer que eu tive endometriose para ajudar outras mulheres. Se eu não tivesse tido endometriose e ter passado por uma cirurgia, eu não estaria aqui hoje. Então ressignifica a sua, ajude outras mulheres, modifique sua relação com ela, tá? Um beijo para todo mundo, uma ótima noite, gratidão por estar aqui junto com vocês. E olha, a próxima live tá imperdível, fique de olho. Um beijo, gente, boa noite.